estudar essa teologia do nome de Deus, para mim, é esbarrar frontalmente na divindade de Cristo. Esbarrar não no sentido de negar, de confirmar. Porque a maneira como Jesus trata o nome de Deus e aplica isso para si mesmo, eu não posso entender. O sacrifício do violeta, que fica invisível na escuridão. O violeta que tem a vida, o alfa e o ômega. O violeta tem a essência da emoção, o vermelho. A essência da lógica, o azul. Os dois deuses poderosos nele. O anjo e o demônio. O violeta podia ser tudo. E ele fica invisível, mergulha na morte para a luz nascer. Não é a história de Cristo? Não é ciência? Quem que contesta isso ainda? Vai reclamar do quê? Messias de outra maneira, senão um ser divino. Mas a gente está falando que Jeová, então, vem de uma forma de leitura do nome sagrado. Nome sagrado. Mesmo nome. Então, mas essa é a nossa história. Todo mundo tem que fazer isso um pouquinho, que alguém acaba fazendo por ele, e aí as coisas se nutrem, né? Tem que equilibrar, porque os dois ali são dois mestres, você vê que estão num ponto ali que tem que se manter dois professores há tantos anos aí, ensinando, e eles têm esse desafio de se equilibrar, né? Nessas polaridades, né? Então, K, um Rá, né? O nome Jeová, até as testemunhas de Jeová admitem. Jeová. Jeová é um anglicismo. Jeová é um anglicismo. É uma passagem para a língua inglesa. Até as testemunhas de Jeová que defendem toda a questão do nome de Deus sabem que isso é um anglicismo. A maneira aportuguesada de exprimir um nome em inglês, Jeová. Entendi. Mas eles sabem que, mesmo que você adote isso como sendo hebraico, que não seria essa a pronúncia. Hebraico não tem som de G. Não tem. G nem J, nada. E nem J. Nada. É Yerushalayim, é J de agora. Yerushalayim. O J é uma letra tardia. Jesus, né? Aí fica Jesus aí. J é uma letra que o cara inventou ali. Ele fazia um J bonitinho, que era um I bonito, e acabaram... A gente já falou, né? Não falamos. Elohim Não fizemos uma breve menção só do Não, aí é uma coisa... Olam. Olam. Olam e Elohim. Olam é mundo em hebraico. Olam é o todo. Elohim é deuses, né? Porque vem de El. El era um deus. Já tinha lá na Suméria, já tinha o El, é o, né? Você puxa pro espanhol, você puxa pra essência. Aí você vai, aí Eloá, né? Aí Elohim é o plural. Olam é um dos nomes que é o mundo, é o todo, né? Olam. Então, aí que tem uma coisa interessante. A palavra El ou Elohim, elas estão interrelacionadas. El é uma palavra que quer dizer Deus, mas com o sentido de força e de poder. E Elohim também. Né? É o ser, o ser. Elohim é uma palavra curiosa. Não é plural, o Elohim é plural. Não, nome de anjo aqui, é uma maneira, vamos dizer, mais simplificada de falar sobre divindade. Havia um deus no panteão cananeu que é chamado de El. Tá? Mas a ideia a ideia de divindade. Isso é uma coisa interessante. Os mais críticos vão fazer isso, dizer, olha, o nome sagrado de Deus vem de uma tradição, o nome Elohim vem de outra tradição, e eles aparecem unidos, um está ligado mais ao Reino do Norte, outro está mais ligado ao Reino do Sul, e aparecem ali. Na verdade, os dois estão fazendo referência a um Deus percebido na sua proximidade, na sua relação de aliança, né, que é exatamente o nome sagrado, e Elohim é um termo genérico. Então, se você pegar pessoas muito críticas, vão dizer, na verdade, esse Deus de Israel era um Deus lá dos midianitas, que eles pegaram lá no deserto. E a falta de entendimento dessa realidade... Mas Abraão veio de lá, caralho. Não, você vai falar que não? Abraão veio de lá, lógico que é de lá. A verdade é que o pessoal tem que entender que o povo de Israel não caiu das nuvens, não veio de uma realidade metafísica. Abraão veio da Mesopotâmia. Então é claro que tem elementos na cultura israelita antiga que tem semelhança, que tem relação, porque nós estamos no mundo semítico. E o fato de você ter culturas que parece que ter alguma coisa semelhante aos israelitas, você pode argumentar pro lado que você quiser. Se você for um crítico cético... Não, só tem um. É óbvio que vem dali. Abraão veio dali. Você vai entender a Suméria, vai entender a Atlântida, vai entender todo o desdobramento. Tá tudo no livro Lúcifer aqui, tudo certinho pra você ver a perfeição de Deus. Você vai dizer, tá vendo? O israelita não tem nada dele, ele pegou dos outros. Ou você pode dizer, não, tá vendo como Deus estava preparando a coisa para trazer a revelação completa? Então há elementos no Antigo Oriente Próximo que apontam para uma realidade que vai se manifestar em plenitude no contexto de Israel na Bíblia. Porque Deus não é um Deus exclusivamente israelita, ele é o Deus de toda a terra. Então, o que a gente vai perceber? Que apesar dele ser um termo utilizado, por exemplo, no contexto cananita, e é uma palavra geral no contexto semítico para divindade, é usado para Deus, e curiosamente Elohim é uma forma plural masculina. Pô, o velho tá contando tudo. Isso aqui é foda. A terminação im no hebraico é plural masculino. Agora, significa deuses? Então, Deus é como lápis. Lápis é plural ou singular? Férias. Entendeu? Férias. Mesma coisa. Então, não é a mesma coisa, não. Elohim é deuses no plural mesmo. Eloá é Elohim. Não tem lápis. Não tem férias.
Elohim tem Eloá. Não é, para. Agora, a coisa curiosa é que Elohim é uma forma pluralizada, né? E o verbo que concorda com ele fica no singular. Então. Em- Vai, Seria como homem. dizer, o Deus isso. Não, é Vaiomer Elohim, por exemplo. em Disse grego. Deus. E disse Deus. Se eu for pegar o pé da letra, vocês disseram os deuses. Mas não é. Mas não é, Mas não é. disse. Mas então, Bara quando- Elohim, criou Deus. Mas quando são deuses, o verbo fica no plural, Ah, entendi. entendeu? Então você tem, por exemplo, Elohim Acherim, né? Outros deuses. Aí aparece a forma dessa maneira. Então, uma coisa curiosa, Depende da situação. aí você tem uma O discussão. que a gente entende por isso. Você tem uma discussão enorme nessa história, porque a gramática hebraica, né, mais aprofundada, ela permite Eles escrevem, né, Bruno? Como que eles falam Deus? Eles falam Deus, D-uso, mas na hora de falar, tem que falar. o que a gente chama de uma série de Ou eles falam como na hora de falar? Escrever que ele falou falar. interpretações. Você vai jogar fora o papel. Você escrever o nome de Deus, depois jogar fora o papel, é ruim. Eles não podem fazer isso. Aí eles não escrevem. Do uso do plural. Você tem um plural, por exemplo, que é um plural de grandeza, magnificente, né? Então, um plural intensivo. Quando você escreve assim, atenciosamente, né, nós escrevemos. Você está dizendo isso. Esse plural do português não é um plural literal. Então, alguns vão dizer, por exemplo, não, quando Deus usa o plural na Bíblia, ele está convocando os anjos. Não, ele Ou está plural fazendo majestático. plural né? majestático, ou de intensidade, tem uma série de coisas. Agora, o que é curioso é que você tem Elohim, forma plural, verbo no singular. Você tem Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É. Você tem Isaías capítulo 6, isso é Gênesis 1, 26. Você tem Isaías capítulo 6, Deus dizendo, né, ali, e ele lhe pergunta, pois é, quem há de ir por nós? Aí Isaías responde, eis aqui. Então Deus chama a si mesmo de nós, e até Gênesis 3, 22, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, esses elementos, Tem aqui. Façamos o homem. a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nascer Adão Betsalmei no Kid Muteino. Então, aí o que acontece? A discussão é que, mesmo que o Antigo Testamento não vá trazer explicitamente nem qualquer referência direta à triunidade divina, você tem indícios nítidos de que nessa unidade divina reside algum tipo de pluralidade, porque são vários elementos. 3, por exemplo, Então você vê, você tem as cores perdidas lá no vazio. Você tem as tonalidades, as emoções de Deus. Ele sozinho, no nada sai ao redor dele, só tem ele mesmo se acelerando sobre o que ele fez antes. Então ele vai ter 12 timbres, 12 percepções emocionais, 12 personalidades, 12 deuses, 12 sensações que ficam muito intensas e cansativas. Mas quando elas se mesclam e se revezam, elas vivem. Eis o humano, a imagem e semelhança, onde os deuses repousam e habitam conosco. Correto? Dá pra entender, né? enviados ou anjos do Senhor aparecem em Gênesis 18 para falar com Abraão. E quando um deles fala com Abraão, aparece o nome sagrado. E disse, né, o Hashem, o Yehová. E é assim que a luz se forma, desse revezamento, desse compartilhamento entre as cores em um só, que é a luz. Para Abraão. Então, esses elementos mostram... Que é 7/12 cores que fazem a luz, né? Os intervalos. Música também, 7. Não é coincidência que o arco-íris está lá, que qualquer barbante que você dividir em 7 vai dar os timbres e recomeçar na 8ª. Não adianta falar, a cultura de não sei onde. Não, qualquer barbante, em qualquer lugar do mundo, você estica, divide proporcionalmente, na 8ª começa a tônica de novo. Em qualquer lugar do mundo, o arco-íris tem 7 cores. Então não vem com esse papo. É isso e pronto. O átomo tem 7 camadas em qualquer lugar, 7 ângulos de ressonância. Aquela questão, qual é a grande discussão da história da filosofia e da história da fé? É como é que a gente lida com a unidade e diversidade do universo. O mundo tem alguma substância que une e que dá sentido a toda essa diversidade? O que acontece? Somente no Deus revelado, na tradição completa de Antigo e Novo Testamento, você tem um ser divino que ao mesmo tempo é um e diverso. Nesse mistério de uma unidade de ser que subsiste em 3 pessoas distintas. Então é muito interessante. Então, mesmo o Antigo Testamento não tendo isso, a coisa caminha nessa revelação plena no Novo Testamento. Por isso que Mateus termina o livro dizendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem, mesmo que a pessoa tenha, o Rodrigo tem razão de tentar colocar, né, a trindade numa linguagem, entre aspas, simplificada, né, como se fosse uma aritmética simples, a coisa é mais profunda. E o sentido de Elohim mostra Deus como poderoso, como forte. Às vezes o termo, quando usado como adjetivo, pode ter esse sentido de uma força muito grande, e também mostra Deus numa situação onde você tem uma ênfase maior em transcendência, enquanto o nome sagrado dá uma ideia de proximidade e de imanência. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, por isso que eu gosto quando essa questão dos 72 nomes são mais entendidos como títulos reveladores de Deus. Porque pela cultura atual o nome também pode... Como que é 2 alunos da Leocouto aí se encontrando aqui de membro? Calhou, Caralho. Aprisionar. Claro. Você entendeu qual é o seu nome? Meu nome é Rogério Vilela. Pronto. Você não é Luiz Saião, você é Rogério Vilela. Já sei. O seu CPF é esse. O seu RG tá aqui. Então, não. Aí fica essa briga. Não, mas Deus é El Shaddai, ou Adonai, ou Rei, a coisa toda e tal. Eu prefiro dizer que são títulos reveladores de Deus. El Shaddai? O que ele falou? No Antigo Testamento. Gosto quando essa questão dos 72 nomes são mais... Dá uma ideia de proximidade. El Shaddai é o deus das montanhas, né? Shad era ou seio ou montanha, né? O Shaddai era o deus do... Podia ser da abundância também, né? Ele fala El Shaddai também. Né?
Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vai para Gênesis, capítulo 1, por isso que eu gosto quando essa questão dos 72 nomes são mais entendidos como títulos reveladores de Deus. Porque pela cultura atual, o nome também pode aprisionar. Claro. Você entendeu? Qual é o seu nome? Meu nome é Rogério Vilela. Pronto. Tá vendo? Os dois pediram a verdade lá e saíram aqui, ó, lá no Hélio Couto. Aqui, mas... É Luiz Saião, você é Rogério Vilela. Já sei, o seu CPF é esse, o seu RG tá aqui. Então, não, aí fica essa briga. Não, mas Deus é El Shaddai, ou Adonai, ou Rei, lá, aquela coisa toda e tal. Eu prefiro dizer que são títulos reveladores de Deus. Ou seja, Deus se manifesta por esses títulos, que ele é bondoso, ele é compassivo. E eu lembro da luta dele com Jacó lá. Então, assim, por que perguntas pelo meu nome? Tá vendo, ó, pra vocês aqui, a luz fica óbvio. Ele tá falando, a luz se revela pelas cores. A luz tem essas emoções, ele é bondosa, compassiva, não sei o que, né? Mas ele também fala das negativas. Ele é o poder, ele é a vingança, ele é a punição, né? Ele cria o bem e o mal. Todas as tonalidades ele domina. É que ele separa um lado e outro para que a plenitude seja reconhecida. Maravilhoso. Olha, eu vou revelar, mas não é isso que você tá pensando. Até para ele mesmo, em termos de perspectiva consciencial. Ele também é movimento, ele também é vivo.